Olá, alunos. Hoje nós estamos na sala de filosofia. Hoje, na sala de filosofia, trará como tema, certo? Do senso comum ao senso crítico ou filosófico. Como vocês viram no slide anterior, o nosso conteúdo se encontra da página 33 à página 34 do nosso material didático. Certo? A base do nosso estudo ainda é, certo, a questão da caverna, né, que nós estudamos na aula anterior, nas aulas anteriores, sobre a caverna de Platão. Vejamos como a alegoria da caverna é interpretada na sociologia. Aqueles homens da caverna acorrentados, cujas faces estão voltadas para a parede de pedra, né, à sua frente, atrás deles está uma fonte de luz que não pode ver. Ocupam-se apenas das imagens em sombras que essa luz lança sobre a parede e buscam estabelecer-lhe inter-relação. Então, nesse caso, nesse primeiro ponto, né, nós podemos ver que as pessoas procuravam relacionar, as pessoas que viam ali na parede, né, procuravam relacionar as imagens com sua realidade, certo? Com a sua realidade, com a realidade em que eles estavam vivendo. Ocorreu o seguinte, que depois, né, como também nós já comentamos, um deles consegue libertar-se dos grilhões, volta-se, vê o sol. Certo? Cego, tateia e gagueja uma descrição do que viu. Os outros dizem que ele delira. Gradualmente, porém, ele aprende a ver a luz e então sua tarefa é descrever, né? Aliás, descrever não, é descer até os homens da caverna e levá-los para a luz. Ele é o filósofo, o sol, porém, é a verdade da ciência, a única que reflete não ilusões e sombras, mas o verdadeiro ser. Então, do senso comum ao senso crítico, né? O grande exemplo que nós temos é essa alegoria da caverna de Platão, no qual as pessoas estão ali todas presas, vendo apenas aquilo que alguns, né, querem que eles vejam. Quando uma pessoa conseguiu se libertar dos grilhões, ele foi, né, fora da caverna e lá ele viu o sol, só que ele não conseguia, né, olhar para o sol, devido à questão já de há muito tempo ele está vendo simplesmente aquela parede onde é refletido as sombras. A partir do momento que ele, né, que essa pessoa que foi liberta, que conseguiu se libertar ali, passa a entender a luz, passa a ver a verdade e não simplesmente uma alegoria ou uma sombra, certo? Ele passa a ver o sol, né? Aí o que acontece? Ele se torna um crítico da própria realidade que ele estava vivendo anteriormente. Certo? E nesse caso, ele é o filósofo, o sol, porém, é a verdadeira ciência, como nós temos lido aqui segundo Herber, ou Weber. Certo? Ele é um filósofo que, a partir do momento que ele passou a observar o sol, né, ele passou a conhecer a verdade, que segundo os pensamentos
da sociologia, né, segundo o pensamento da sociologia, o Sol é a verdade da ciência, onde o Sol nessa alegoria representa a verdade da ciência. Depois o que acontece? Depois ele volta, né, desce até os outros homens da caverna e quer levá-los para a luz. Só que o que é que acontece? Nós podemos ver que sempre há essa questão da resistência, a questão da mudança, a questão da mudança. Aquele homem que se libertou ou que conseguiu, né, se libertar ali das correntes, ele conheceu a verdade, ou seja, ele viu o sol, né, na alegoria, ele viu o sol. A partir do momento que ele viu o sol e viu as outras, né, a natureza, vamos dizer, quando ele viu o externo da caverna, ele passou a querer mostrar também para os outros que ainda ficaram lá presos, né? Com isso, com essa atitude, fica evidente a preocupação do homem com seus pares, pois ao tomar consciência da verdade, sente-se necessidade de socializar o conhecimento no intuito, né, no intuito de libertá-los das sombras da ignorância. Enquanto eles, os que ficaram na caverna, estavam ali no, vamos dizer, senso comum, eles estavam vendo, eles só viam aquilo que refletiam, que era refletido na parede. Então, para ele, isso ali era tudo, para eles, isso ali era tudo, ali era o mundo, ali era a realidade. Mas, aquele que conseguiu sair, né, ele voltou para ajudar, para libertar e mostrar que aquilo que era refletido ali na parede não era a verdade. Além da dimensão do conhecimento mitológico, uma dimensão política e sociológica na atitude do homem que retorna à caverna, pois é o sujeito que está preocupado com a liberdade dos outros. O homem que voltou à caverna para mostrar, para dizer a realidade, né, para os outros, os que estavam ali não queriam acreditar. Não queriam acreditar, por quê? Porque para eles, né, eles estavam ali presos naquela realidade, simplesmente, somente naquela realidade. A volta do filósofo à caverna para socializar o saber torna-se um ato político, já que o interesse é o bem comum. Como ele descobriu ali a verdade, que o mundo não estava resumido simplesmente naquelas imagens que eram refletidas ali na parede, certo? Ele quis socializar, porque no entender dele, certo? No entender dele, o conhecimento que ele estava tendo naquele momento seria também importante para aqueles que ainda não tinham conhecimento, certo? Então, nesse caso, é chamado de um ato político. Por quê? Porque o interesse seria o bem comum. Se eu conheço a verdade da ciência, se eu conheço a verdade do entendimento, se eu conheço a realidade, então vou passar para o outro ali. Ele visou o bem comum para que os outros também fossem libertos, se libertassem ali daqueles grilhões e assim pudesse ter novas visões de mundo,
novas interpretações, novos conceitos da realidade que os cercava, porque na caverna ele só tinha uma realidade daquelas imagens na parede, só, nada mais. Então, o bem comum é importante, o senso comum é muito usado, né? O senso comum, mas o senso crítico hoje é o maior instrumento que é usado na nossa sociedade, é o senso crítico. Certo? Então aqui nós temos a nossa atividade, pesquise a diferença entre o senso comum e o senso crítico ou filosófico. Certo? Vocês façam, não precisa escrever um texto muito grande, mas também não escreva muito pequeno, mas 10 linhas. Qualquer coisa nós estamos à disposição e bons estudos.